Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso podcast Vamos ao Ponto. E hoje nós estamos recebendo aqui um companheiro, presidente do sindicato da SEDAI, da área do Sitsama, que veio nos visitar hoje aqui. A gente aproveitou aqui para ele dar uma palhinha, porque afinal de contas a água interessa para todos nós, né? E negociação coletiva lá também é difícil igual a nossa aqui. Os problemas da classe trabalhadora são os mesmos em todos os lugares, né? Então eu queria fazer uma saudação especial a você, Vitor. Obrigado por você estar participando aqui com a gente. É importante o trabalhador rodoviário entender que trabalhador é trabalhador, patrão é patrão. A gente tem lado. Então é uma honra receber você aqui no nosso sindicato. Queria que você mandasse aí uma mensagem para o nosso rodoviário e também para o pessoal do Sitsama, você que assiste aqui o nosso programa, né? Com certeza. Uma boa tarde a todos. Sebastião, muito obrigado aí por essa oportunidade. Hoje a gente veio aqui, eu vim com o meu diretor financeiro, João Xavier, prestigiar esse sindicato que sempre foi um sindicato muito combativo, muito lutador, um sindicato que serve de exemplo para outras entidades sindicais. E a gente está vindo aqui, Sebastião, justamente para fazer essa troca de figurinha, porque a gente sabe que os sindicatos unidos, a gente vai ter mais força para lutar contra os empresários, para lutar a favor dos trabalhadores. Então nós estamos fazendo uma avaliação dos outros acordos coletivos, estamos fazendo uma pesquisa nos acordos coletivos do rodoviário, dos comerciais, os nossos também de Sitsama, para ver o que a gente pode extrair de bom e colocar, implantar nos acordos próprios. Então a gente está fazendo essa pesquisa, essa troca de figurinha, que eu acho importante para a gente poder ficar cada vez mais forte, para poder dar os benefícios que os trabalhadores merecem. Agora, Vitor, tem um assunto aqui que eu queria puxar com você, que eu acho que todo rodoviário tem interesse, quem está nos assistindo tem interesse em saber. Como é que ficou as relações do sindicato, dos trabalhadores, com as empresas que assumiram aí o lugar da SEDAI, essa privatização? Na verdade não foi uma privatização, né? Foi uma entrega do patrimônio público, né? Que a gente depois descobre que o próprio Paulo Guedes, que foi o ministro que, na época que incentivou a privatização, é um dos donos do banco, que é o principal acionista que comprou a SEDAI. Como é que você vê? Como é que ficou essa relação? O trabalhador foi prejudicado, muita demissão, muita rotatividade. Como é que ficou o setor aí depois dessa privatização? Realmente, para explicar melhor, a SEDAI ela ainda continua pública. A SEDAI hoje, ela capta a água, ela faz o tratamento da água e ela vende hoje para 4 concessionários que são hoje as clientes da SEDAI. A SEDAI tinha como cliente toda a população do Rio de Janeiro, hoje ela só tem como cliente as 4 concessionárias, que é Iguá, Zona Oeste Mais, Rio Mais Saneamento e Águas do Rio. Então, essas empresas entraram nesse cenário com a parte da distribuição para água, a parte da manutenção, e elas não estão conseguindo oferecer um bom trabalho porque elas não estão conseguindo. Muita falta de água, né, amigo? Muita falta de água, muito buraco, muita falha na manutenção do serviço de água, mas você vê que a falha da empresa em relação aos seus funcionários, que elas não estão valorizando os funcionários não se sentem valorizados, procura outro setor para trabalhar e acaba tendo um turnover que fala muito alto, uma troca muito alta, eles não conseguem pegar experiência para fornecer um trabalho de qualidade para a população. Então isso tem impactado muito, a gente tem trabalhado junto à empresa para ela melhorar os salários, melhorar os benefícios, para prender os trabalhadores nas concessionárias para que eles consigam fornecer um trabalho de qualidade para a população do Rio de Janeiro. Eu imagino, Vitor, qual é a dificuldade que vocês estão passando lá, porque aqui a gente tem uma categoria, do ponto de vista de mobilização, um pouco mais concentrada do que vocês, e ainda assim as negociações coletivas aqui têm sido muito difíceis. Muito difícil. Nós tivemos defasagem no período da pandemia, em que para recuperar está muito complicado. Esse ano foi uma luta para a gente conseguir 2,5%, 2,75% acima da inflação, e a maioria dos nossos sindicatos co-irmãos, dos rodoviários mesmo, e de outras categorias, mal conseguiram a reposição da inflação. Então, num cenário da SEDAI, num caso desse que praticamente parte significativa da mão de obra foi terceirizada, eu imagino que as negociações coletivas ficaram muito mais difíceis, né? As negociações estão ficando cada vez mais difíceis. As empresas elas só chegam com o INPC quando chegam com o INPC. Muitas das vezes tem empresa que chega com um valor abaixo do INPC. As cláusulas novas, elas sempre recusam de cara, entendeu? Então, nós ontem mesmo tivemos uma audiência no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, no Sejus, para tentar fazer uma mediação, para fechar um acordo da própria SEDAI. Nós estamos também em negociação com a Águas do Rio, com a Rio Mais Saneamento, com indicativo de greve, para esse mês ainda. Então, a gente tem que usar a força do trabalhador. Vocês são importantes
para que a gente consiga fornecer cada vez mais condições de trabalho, direitos de trabalho, a gente consiga ampliar nos direitos e garantia para vocês. Roberto, queria te agradecer muito a sua presença aqui. É muito importante você, rodoviário, que está nos acompanhando. Eu sei que outros trabalhadores de outras categorias também passaram a acompanhar o nosso podcast, que é o teu caso, você fez o testemunho aqui, tem trabalhador de vocês, diretoria de vocês que acompanham o nosso podcast aqui. Eu acho que é importante a gente dividir essa experiência para o trabalhador entender que não é só a categoria do rodoviário que tem dificuldade na negociação, que tem uma rotatividade muito grande. A gente vê segmentos que até certo ponto, há pouco tempo atrás, tinham melhor salário, tinha alguma estabilidade, hoje já não tem mais. Então, realmente, a organização dos trabalhadores passa por uma crise, não é só no rodoviário, é em todos os setores, e é muito bom ter você aqui dando esse depoimento para o rodoviário, para que a gente possa dividir essa experiência, nos fortalecermos. Parece que não tem nada a ver, mas a SEDAI tem a ver com todos nós, porque não é só a SEDAI, a gente está vendo o que está acontecendo com a Light, Ilha do Governador, e vários bairros depois da terceirização também, da privatização da Light. O que está acontecendo de falta de energia no estado do Rio de Janeiro é um absurdo, como está acontecendo com a cidade esburacada, falta d'água, mas a conta chega sempre. Então é importante a classe trabalhadora ter consciência de que a gente precisa ter um olhar mais atento para o que se passa no campo político, participar melhor, saber escolher melhor o nosso voto, porque as consequências essas que a gente está vendo aí com essas privatizações, de certa forma até, vamos dizer assim, criminosas, né? Que pegaram o patrimônio público e entregaram, como você falou comigo aqui antes de começar o programa, né? Entregaram foi a bilheteria, né? O Estado ficou com a despesa e entregou a conta para os caras arrecadarem. É um absurdo, mas é isso que a gente está vivenciando, e isso interessa a todos nós, trabalhadores, a população de um modo geral, porque nem todo mundo se beneficia dessas privatizações até certo ponto criminosas. Mas agradeço a você por ter participado aqui com a gente. Seja bem-vindo, a gente pode fazer outros programas como esse. E você que está nos acompanhando, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esqueça, se inscreva aqui, dê o seu like, que aqui você fica informado, aqui você tem acesso a todos os programas anteriores e pode estar informado com relação a tudo que se passa na nossa categoria. E hoje, com a visita do Vitor aqui, a gente tem informações importantíssimas no segmento que interessa a todos nós, que é a água. Sem água ninguém vive. Então, Vitor, muito obrigado. Se quiser mandar um alô e se despedir do nosso trabalhador rodoviário. Obrigado, Sebastião. Obrigado vocês, trabalhadores rodoviários, trabalhadores do Sintsama também, do saneamento, do meio ambiente, que estão nos assistindo. É muito bom essa oportunidade de ter para falar para outras categorias, para ver que os problemas são mais ou menos os mesmos. Então a gente tem que utilizar a experiência dos outros sindicatos para achar soluções e melhorar cada vez mais para vocês. Tá bom? Obrigado a todos, boa tarde. Até o próximo programa.